Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 29 de maio. Tô aqui novamente para a gente poder conversar sobre duas questões muito importantes do noticiário alvinegro, tanto dentro quanto fora de campo. O pagamento das dívidas cíveis, um dia histórico para o Glorioso, indiscutível. Quero trazer aqui aspas do Tair Arruda, CEO da SAF Botafogo, porque realmente é um assunto muito importante, de verdade. E além disso, trazer a informação do GE, dando conta de que o Botafogo pode novamente tentar o Joaquim, zagueiro que se destacou ano passado no Santos. Será que vai acontecer? Vamos falar sobre isso, só que antes de mais nada, eu te convido a deixar o seu like, isso é muito importante aqui, porque o YouTube funciona assim. Deixando o seu like, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão, porque o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante para outros torcedores como você. E dessa forma, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Inclusive, nós já ultrapassamos os 47.100. Vamos em busca dos 47.200, 300, 400. Até dia 17 de junho, os 48 mil serão uma realidade com toda certeza. Dito isso, vamos em frente e vamos começar falando aqui sobre o extracampo. Você sabe bem o que eu penso sobre extracampo, você que acompanha o nosso trabalho. Extracampo forte sustenta o trabalho dentro das quatro linhas. E o Botafogo deu um passo importantíssimo para poder resolver as suas dívidas, o seu passivo. 130 milhões de reais pagos à vista com aqueles credores que concordaram em aderir ao plano de recuperação extrajudicial de curto prazo. É um marco histórico para o Botafogo, porque você sabe muito bem como funcionava antigamente, num passado não tão distante. Antes do Glorioso virar SAF, a verdade era uma só. A gente estava fadado a virar um clube ioiô, o Botafogo ia ficar nessa de vai para a Série B, volta para a Série A, vai para a Série B, volta para a Série A, sem qualquer capacidade competitiva, talvez um ano ou outro espaçado fazendo uma graça. Dificilmente a gente teria um cenário melhorando ao longo do tempo, porque as dívidas se acumulavam, os bloqueios financeiros, as penhoras, processos na justiça. O Botafogo chegou ao ponto de precisar do sindicato dos atletas para conseguir pagar salário, aquilo que estava registrado na CLT. Você sabe bem disso. Era uma situação muito delicada. E quando a gente começou nesse processo da SAF e tudo mais, você lembra que teve muito jornalista, inclusive o senhor Juca Kfouri, que falava que o Botafogo tinha a intenção de dar calote nos outros. Pois bem, no dia de hoje, 29 de maio, o Tair Arruda, CEO do Botafogo, deu a seguinte declaração no comunicado oficial do Botafogo. Abre aspas. Hoje é um dia histórico para o Botafogo e que reafirma o compromisso assumido pelo John Textor com os alvinegros, quando escolheu fazer parte da família Botafogo. Realizamos o pagamento de acordos com antigos credores, que totalizam cerca de 130 milhões de reais do passivo do Clube Social, um processo realizado de forma ágil e assertiva, que representa um alívio financeiro considerável e que, aos poucos, vai sanando os débitos históricos que nos prejudicaram durante décadas. Vamos continuar trabalhando arduamente para liquidar essas dívidas de uma vez por todas e assim construir um Botafogo cada vez mais forte. Fecha aspas. Realmente um dia que precisa ser celebrado. O máximo que o Botafogo conseguia fazer em relação ao seu passivo era enxugar gelo. Você pagava juros e mais juros e mais juros e não saía do lugar, pelo contrário, continuava afundando, porque a dívida seguia aumentando. Era uma situação delicadíssima que ainda bem vai ficando para trás. É claro que nem tudo na SAF está perfeito, a gente sabe que o Botafogo tem atrasado uma coisa ali, outra aqui, e a gente não gosta disso, eu já deixei bem clara a minha opinião e a minha visão sobre isso. Essa estratégia da gestão de esticar a corda e atrasa e deixa sair notícia, não acho legal para a imagem. Mas ao mesmo tempo a gente tem que elogiar quando coisas assim acontecem. Assim é feito o trabalho no bom jornalismo. Eu não sou formado em jornalismo esportivo e nunca escondi isso de ninguém. A veia do canal Fala Fogão é muito mais de comentar, analisar e a gente resenhar mesmo sobre o Botafogo. A gente aqui não trabalha na linha da apuração porque realmente não sou jornalista de formação. Mas a gente tem que comentar todas as partes de uma história. Se quando o Botafogo teve notícias de atraso disso e daquilo e eu comentei aqui,
nada mais justo do que destacar da devida maneira uma baita conquista. O Botafogo vai ter 156 meses ainda para se acertar com outros credores cíveis, aqueles que não aderiram esse pagamento aí no curto prazo, com até 90% de deságio, de desconto, em outras palavras. Então a gente vai ter na base de 13 anos para poder regularizar essa situação. E é sempre bom lembrar, as dívidas trabalhistas estão equalizadas e as dívidas tributárias e previdenciárias também. Claro, espero que o Botafogo, a SAF Botafogo, não aumente, não faça novas dívidas nessas esferas, porque dessa maneira, com o passar do tempo, a gente só vai se fortalecendo no extracampo, o fluxo de caixa vai ficando cada vez mais livre e isso vai ser muito positivo. Um extracampo forte faz um campo e bola forte. Tenha certeza absoluta disso. Agora, falando sobre contratações, segunda janela daqui a pouquinho tá chegando, você sabe que tá passando assim no estalar de dedos o ano, o negócio tá acelerado e dia 10 de julho vem aí. Nessa segunda janela, o Alan vai chegar, o Igor Jesus vai chegar, mas nem por isso o Botafogo não está atento a outras possibilidades do mercado. E o zagueiro Joaquim, que já havia sido tentado na primeira janela, pode voltar a ser tentado pelo Botafogo. E segundo o GE, dessa vez a diretoria do Santos pode não fazer jogo duro. Um dos motivos que o Botafogo não conseguiu a contratação do zagueiro na primeira janela foi a forma de pagamento. A diretoria do Peixe não concordou com aquilo que o Botafogo apresentou. O que se fala é que o Botafogo estava disposto a pagar até 10 milhões de euros via Eagle Football. É bom deixar isso claro, provavelmente com o atleta fazendo um caminho de vem ao Botafogo, mais adiante pode ir para o Lyon da França, ou então outra equipe aí do grupo. Você sabe que o Textor agora está colocando as ações dele do Crystal Palace para jogo, porque ele já está de olho no Everton, que é uma equipe muito maior do que é o Crystal Palace, e a gente pode ter mais uma equipe entrando nesse circuito colaborativo, né, das equipes que fazem parte da Eagle. Então a gente pode ter uma movimentação do Glorioso nesse sentido, de fazer uma oferta ao Peixe. O Santos está na segunda divisão, não jogou a Copa do Brasil dessa temporada, as receitas por lá estão diminutas e naturalmente isso pode facilitar a vida do Botafogo nessa tentativa de contratar o jogador. É um zagueiro que se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado, embora o Santos tenha sido rebaixado, mas realmente demonstrou uma qualidade interessante e caso o Botafogo decida avançar na contratação do atleta, entendo que é mais jogador do que o Lucas Alter. Mas sempre lembrando, com a entrada do Bastos na zaga ali pelo lado esquerdo, o Lucas Alter cresceu de produção. E com o próprio sistema defensivo do Botafogo mais ajustado, a gente não tem visto o Lucas Alter cometer erros grosseiros, como já aconteceu anteriormente, quando fazia dupla de zaga com o Barbosa. Não que fosse culpa do Barbosa. O sistema defensivo não estava encaixado e o Lucas Alter teve algumas falhas individuais que foram grosseiras, de fato. Mas recentemente tem feito jogos regulares. Não aparece nem tão assim positivamente, nem negativamente. Tá fazendo o trabalho dele ali, tá, digamos assim, trabalhando em silêncio. Vamos botar dessa forma. Para a segunda janela, além do volante, do atacante e eventualmente até do Joaquim para a zaga, eu espero que o Botafogo também possa olhar para outras posições, especialmente ali para o meio atacante, o jogador que de repente possa atuar ali mais centralizado ou mesmo caindo pelo lado esquerdo. Nesse mês de junho, por exemplo, a gente não vai contar com o Savarino, o Jefinho também só vai voltar lá para final de julho, começo de agosto. Então o Botafogo, quando chegar à segunda janela, ele vai precisar de fato dar um gás nessa posição, porque o Eduardo está machucado de novo, a gente não está conseguindo contar tanto com ele, e o Botafogo precisa realmente olhar para essa posição. Se a gente contratar um zagueiro e um meio atacante, junto da chegada do Alan e do Igor Jesus, o Arthur Jorge vai ter muito mais qualidade disponível. Mas ó, já aproveito até para comentar, já tinha falado isso em live e vou falar aqui. A lateral direita do Botafogo me preocupa porque hoje, confiável e mesmo assim, dando alguns vacilos ali naquelas bolas que são lançadas nas suas costas, a gente só tem o Damian Soares, porque o Matheus Ponte está cru e o Rafael, de verdade, o Rafael, infelizmente, não dá para contar, não dá pra gente ficar achando que o Rafael, de repente, fisicamente vai ficar super inteiro e vai aguentar jogar um jogo atrás do outro. Eu não tô esperando por isso, de verdade. Vamos ver como é que a diretoria do Botafogo vai enxergar essa situação, até porque Damian Soares
já tem meia temporada jogada no segundo semestre de 2023. Damian Soares já tem mais de 2.200 minutos acumulados. Só para você ter um comparativo, o Di Plácido no Brasileiro do ano passado teve 2.300 e poucos minutos. Ou seja, com o Brasileiro no começo, o Damian, que tem 36 anos, já tem quase a minutagem do Di Plácido, que jogou todo o Campeonato Brasileiro do ano passado. É bom a diretoria do Botafogo ficar de olho nisso. Fogão, o que você acha dessas informações? Quero saber sua opinião. E lembre-se, amanhã tem muito mais Botafogo aqui no canal. Então deixa o seu like, inscreva-se e fortaleça aqui o nosso trabalho. Um grande abraço e até amanhã.